Nasceu no Porto e tem uma profissão pouco comum, é um entusiasta de gadgets e alta tecnologia, e isso reflete-se nos seus projetos. É entertainer, mentalista, mas em tempos foi também fisioterapeuta e aparentemente fotógrafo. Hoje recebemos João Blumel em 40 minutos na Rádio Observador. Bem-vindo, Bem-vindo, João. Muito obrigado. Bonita introdução. Muito obrigado, Filipe. Está tudo certo? Está tudo certo? Não erramos aqui nada? Acho que sim. Para já passaram o texto. Boa. Palmas para nós. Muito bem. Olha, João, já vamos querer saber mais sobre esta tua carreira como mentalista, não é? Mas gostava de começar precisamente por isto. Formaste-te em fisioterapia. Verdade. E chegaste a exercer durante 2 anos, não é? Um ano. Sim. Fisioterapia sempre foi a primeira opção, a prioridade. Como é que isto surgiu aqui no mapa? Não, é um bocadinho mais ao contrário. Foi ao contrário. Sim, ou seja, eu tenho esta paixão pelo mentalismo há já muitos anos. Pelo mentalismo em particular desde os meus 15 anos, mas antes disso, desde miúdo, desde os 18, 9 anos, que eu gostava imenso de ilusionismo, de magia, e praticava tudo isso. Mas obviamente num país como Portugal, quando tu pensas em seguir uma carreira artística, não pensas sequer. Pensas logo, se calhar é melhor ter aqui um plano de backup. Pronto. Nesse aspecto os meus pais sempre foram espetaculares, porque sempre me apoiaram imenso, e disseram, o importante é tu fazeres aquilo que realmente gostas, mas pronto. Se tiveres aqui um plano B, é melhor ainda. Pronto. E na altura eu não sabia bem o que é que havia de escolher. Havia 2 áreas que eu gostava particularmente. Eu gostava muito de desporto e gostava muito de psicologia. E pensei, ok, desporto não vale a pena porque eu não quero dar aulas de educação física e também não tenho porte atlético, portanto nunca poderia ser atleta de alta competição. Está arriscado. Psicologia, na altura havia imensa gente a ver psicologia e portanto as perspectivas de emprego, lá está, o meu lado mentalista já sabia, e assim, provavelmente também não é a melhor opção porque há muita gente a ser formada em psicologia e de repente alguém me sugeriu fisioterapia, coisa que eu nunca tinha ouvido falar e que surge de certa forma como uma área que combina mais ou menos as áreas que eu gostava, psicologia, ou seja, na parte de lidar com pacientes, pessoas, não é? Com as pessoas, de ajudar as pessoas, e ao mesmo tempo desporto também, existe fisioterapia no desporto, é uma área claro. bastante... Sim. Pronto. E então fiz o curso de fisioterapia em Alcoitão, foi extraordinário, adorei, aprendi imensa coisa. Foi uma boa experiência? Foi uma boa experiência, fiz o curso entre 2003 e 2007. Aprendi imenso sobre anatomia, fisiologia, sobre movimento, sobre articulações, tudo que possas imaginar. Pronto, coisas que eu já não me recordo de metade, mas pronto. E entretanto, acabei o curso e exerci durante 1 ano, trabalhei numa clínica ali na Ajuda, aqui em Lisboa, foi muito giro. E depois surgiu a hipótese de começar a fazer espetáculos para o grande público. Portanto, o meu primeiro espetáculo, imagina, eu terminei o curso em 2007, o primeiro espetáculo para o grande público foi em 2008. E desde essa altura as coisas começaram a correr bastante bem, felizmente, e chegou ali um ponto em que eu percebi que, ok, se calhar agora já me posso dedicar já não fazia sentido continuares a 100% ao mentalismo. Foi nesse momento que percebeste que a fisioterapia teria de ficar para trás e é que é uma mudança tão drástica, não é, de vida? É uma mudança drástica para vocês visto de fora. Eu entendo, mas para mim, repara, eu desde miúdo, estavas ligado que aquilo que eu sabia realmente fazer e a minha grande paixão era estar nos palcos, criar espetáculos, fazer mentalismo. Tanto é que, olha, o meu tema de tese final do curso de fisioterapia foi sobre programação neurolinguística, que é o mesmo tipo de técnicas que eu utilizo enquanto mentalista, aplicada à saúde e à fisioterapia. Ou seja, eu fui buscar aquilo que eu utilizava como mentalista, apliquei isso como fisioterapeuta. Estás a ver? Já estava tudo ali. Sim, já estava o terreno preparado. Portanto. Sim, nós é que não reparávamos. Não, na altura ninguém reparava. Ainda agora ninguém repara, mas. João, pelo que sabemos também, sempre gostaste muito de artes, não é? Sim. Dizes que em criança eras apaixonado pelas artes, pela dança, pela música, até chegaste a querer ser cantor pelo que É verdade, eu não sei pesquisei. onde é que disse isso, mas provavelmente olha, disse está alguns na internet, numa entrevista, andei a fazer aqui uma grande pesquisa. Mas reconheces as tuas capacidades para cantar ou não? Eu quando era miúdo cantava, eu cheguei inclusivamente a cantar num grupo coral de igreja. Verdade. Uau! Verdade. Eu que sou ateu. Mas pronto. Se tinhas um palco para brilhar, tu ias. Ia, claro que sim. Ainda hoje me lembro. Isto é terrível porque, enfim, é um tema que se calhar não é para se falar nem errado, mas whatever. Mas as músicas de igreja são altamente brainwashing. Ou seja, na medida em que, imagina, ainda hoje, passados, portanto, eu fazia parte do coro quando tinha 10 aninhos, agora tenho 38. Portanto, passados 28 anos, eu ainda me lembro das letras das músicas todas. Eu tenho centenas de músicas de igreja arquivadas na minha cabeça. Isto é assustador. Mas esta paixão pelas artes mantém-se, João? Não, mantém-se, claro que sim. Ouves música todos os dias? Sim, sem dúvida. Boa. Aquelas pessoas, quando chega ao final do ano e vê o Spotify,
Faz Sim. aquela E compilação. fico muito triste, digo sempre, só ouvi isto, como assim? Poça, devia Sim. ter Pronto. ouvido mais. Eu partilho disso. Olha, como é que foi a tua infância no Porto, João? E também já agora o que é que te trouxe depois para a capital? Sim. Olha, foi uma infância feliz, interessante porque o meu pai é um homem que é extremamente empreendedor, visionário. E então, por causa disso, ele estava sempre a criar novos projetos. Depois, imagina, saía desta empresa e ia para outra, depois fundou a sua própria empresa já há imensos anos, mas pronto. Mas por causa desta vertente Empreendedora. empreendedora do meu pai, nós acabávamos sempre por ir, portanto eu tenho um irmão, Uhum. só um irmão, que é o Luís, o mais novo que eu. Nós acabávamos sempre por ir com ele, pronto, que ele fosse. Então o que é que aconteceu? Para terem uma ideia, eu em toda a minha vida mudei de escola 8 vezes. Portanto, eu Uau. passei a vida a mudar de escola, a mudar de cidade. Portanto, eu vivi no Porto, mas depois vivi também no Alto Minho. Uhum. Vivi em Vila Nova de Cerveira, vivi em Caminha. E Bela depois... Bela Terra. No nosso cerveiro. Para passar férias é extraordinário. Sim. Para Para viver. viver, se calhar não tanto. Mais não é? ou menos, pronto. E depois vim para Lisboa com 15 anos. Na altura, o meu pai criou a empresa dele, e fazia todo sentido a empresa dele estar em Lisboa, porque é onde está, pronto, Uhum. tudo, basicamente, sobretudo na área dele. E então viemos viver para Lisboa. Eu lembro que na altura eu estava muito triste. Eu tinha 15 anos e estava naquela de eu não quero deixar os meus amigos. Claro, Claro. não é? E E não depois, sei por quê. além Ainda de por cima, tanto, nessa depois de altura. tanta mudança, tantas escolas diferentes, deixar se calhar os amigos para trás em cada escola, mais uma, Sim. era Era um difícil. bocadinho doloroso. Mas a verdade é que foi a melhor coisa que me aconteceu. E foi a partir desse momento que a minha vida mudou radicalmente. Quando vieste para Lisboa. Quando vim para Lisboa, eu lembro, por exemplo, eu dou sempre este exemplo. A minha banda favorita de todos os tempos são os Beatles. Pronto. Ai, que bom. Os Beatles, os Kings, sei lá, os Rolling Stones, aqueles clássicos dos anos 60, 70, é muito a minha onda. Pronto, sempre foi. E eu lembro que na escola, quando eu vivia lá em cima, em Caminha, eu era muito gozado por causa disso. Eles diziam, tu só ouves música antiga. Estás a ver? Eu não Ainda ouvia só hoje isso música acontece. antiga. Por exemplo, eu gostava de Britpop, da altura mal eu sabia o que era o Britpop, não é? Mas agora olho para trás, sei lá, os Blur, os Oasis, os Sim, Suede, sim. tudo bandas que eu gostava, dava na rádio na altura. Pronto. E eu era muito gozado por isso. E eu lembro, quando eu cheguei a Lisboa, na minha turma, eu tinha pessoas que não só gostavam dos Beatles, como gostavam também de jazz e música clássica, que era uma coisa que eu estava a começar a explorar. Foi extraordinário. Ou seja, de repente, eu tinha pessoas que não só não gozavam comigo, como Estavam até na mesma partilhavam onda, os não é? gostos, estavam Eram na todos mesma semelhantes. onda. Tinha colegas meus que, sei lá, cantavam no IGL, Instituto Gregoriano de Lisboa, Uhum. que tinha mesmo formação clássica, que tocavam piano, aquilo para mim era fascinante, estás a ver? Nunca tinha tido colegas assim Claro. que não me gozassem por Sim. eu gostar de coisas que a maior Certo. parte dos miúdos Claro. não gosta. Pronto. E foi também em Lisboa que eu conheci as pessoas que me começaram a ensinar mais técnicas de ilusionismo, estás a ver? De coisas que eu não tinha tanto acesso Uhum. lá em cima no Alto Minho. Mas pronto, Foi uma boa mudança. foi uma então. boa mudança, sem Boa. dúvida. Olha, vamos agora entrar se calhar mais no tópico de ilusionismo, mentalismo. Uhum. Onde é que o interesse começou? Foi quando recebeste aquela caixa de magia do Luís de É Matos? verdade. Sim. Foi aí, foi o Normalmente momento começa chave. sempre assim, não é? Imagina, eu quando era miúdo, na televisão, havia o Copperfield, não é? Com os especiais Uhum. dele, fazia desaparecer a Estátua da Liberdade, Sim. tipo, atravessar a muralha da China, extraordinário. E depois havia o Luís de Matos, também com o programa dele, Sim, que eu via religiosamente. Eu até cheguei a assistir a umas gravações lá no Porto, sim. em 90 e qualquer coisa, não sei, eu era mesmo miúdo, devia ter, sei lá, os tais 7, 8 Uhum. anos. Pronto. E recebi uma vez pelo Natal, quando eu tinha 8 anos, recebi a caixa de magia do Luís de Matos. Com o VHSzinho e com os acessórios. Ainda tenho essa caixa, Ai, alguns. que bom! Tens de guardar Sim. religiosamente. Incrível. Tenho. E está lá assinado. Um Que abraço, ainda por cima Luís. assinado. Sim, é espetacular. E hoje em dia somos bastante próximos, eu e o bom. Luís Matos, damos bastante bem. E ele sabe desta história e acha piada. Esta história que de resto não tem nada de extraordinário, porque é a mesma história. Qualquer mágico ou mentalista que vocês entrevistem vai ter sempre a mesma história, que é um dia eu recebi uma caixa de magia Sim. E foi aí. e fui o único miúdo na escola inteira que decidiu dedicar-se àquilo. Estás a ver? Pronto. Sim. Então comecei a ficar obcecado, no bom sentido, não é? Apaixonado por aqueles pequenos truques com as moedas, com as cartas, Que idade etc. tinhas quando recebeste essa Tinha caixa? 8, 9 lembras-te? anos. 8, 9 anos. Sim. Portanto, Foi em desde 94, mesmo desde 94 pequenino, tinha 9 anos. Pronto, desde sim, pequenino sim. já estava aqui esta paixão, não Que é? giro. Mesmo muito pequenino, sim. E podemos dizer que tu tens um dom, ou isto foi muito tempo investido, muito treino, muito estudo, muito trabalho? Como é que consegues explicar essa... Pá, eu diria, Ou é um mix, essa ligação? é uma eu mistura. diria que é muito estudo, mas é assim, também, modéstia à parte, acho que tem que haver uma certa inclinação Claro.
para tu gostares de estar em frente ao público e gostares de criar momentos de entretenimento e gostar de criar espetáculos, enfim. Portanto, eu acho que, assim, de certa forma, eu desde miúdo que já tinha uma grande inclinação para ler pessoas. Isso era uma coisa... Tinhas uma intuição forte. Uma intuição muito forte. E era uma coisa muito estranha. Eu lembro de ter 14 anos, os meus pais divorciaram-se bastante cedo e eu, quando eu tinha 14 anos, nessa altura, a minha mãe estava a viver em Grândola, no Alentejo. E eu lembro que nós íamos passar férias com a minha mãe. E lembro que na altura conheci uns miúdos da minha idade. E lembro-me de miúdos que eu tinha acabado de conhecer, portanto não os conhecia de lado absolutamente nenhum. Tinham, sei lá, 12, 13, 14 anos. E eu estava a conseguir dizer-lhes qual é que era a profissão que eles queriam ter quando fossem grandes, não é? Ou que tipo de música que eles gostavam de ouvir, e estava a acertar em tudo. Assim, isto foi uma história entre muitas histórias do mesmo género, mas esta aqui foi, se calhar, aquela que mais me marcou, de certa forma, porque eu não sabia bem o que é que estava a acontecer, mas imagina, eu olhava para ele e eu lembro de dizer a um miúdo que tu queres ser veterinário, e depois outra miúda que tu querias ser arquiteta. E eu acertei tipo spot on, estás a ver? Não foi de género, tu queres ser cantor, não, uma coisa vaga. Sim, uma coisa muito vaga. Não, é tipo, não, tu queres ser arquiteto, tu queres ser veterinário, enfim. E eles com ficavam 14 tipo, anos. Com 14 anos. E eu não sabia bem onde é que eu estava a ir buscar aquilo, estás a ver? Era uma intuição de género, eu olhava para as pessoas. Eu acho que de certa forma tem também a ver com o facto de eu ter viajado e vivido em vários locais e ter lidado com muitas realidades diferentes, desde meios mais pequenos até grandes cidades, em que tu encontras todo tipo de pessoas, desde escolas particulares até escolas públicas, enfim, pode ter a ver com isso, não sei. Eu sempre fui muito observador em miúdo. Estás no sítio certo. Sempre fui muito observador e sempre fui muito tímido também, apesar de gostar muito de ter este lado também mais expressivo, claro. e até a vertente mais entertainer, não é? De entertainer, a verdade é que eu sempre fui ao mesmo tempo bastante tímido e um pouco introvertido, socialmente falando. E era um bocado aquele miúdo que ficava no canto a observar. Não sei. Se calhar conseguias fazer, desenvolveste uma melhor leitura das pessoas, talvez. De certa forma. Mas tu, por exemplo, nos teus espetáculos, nos eventos que fazes, tu normalmente admites ou no fundo passas a mensagem de que tudo aquilo que fazes é no fundo um espetáculo, um momento de entertainment, ou passas mesmo essa ideia de que não, isto é um poder que eu tenho aqui realmente... É isso que eu digo, não, isto é um poder que eu tenho. Não, de todo. Não, eu sou a pessoa mais cética à face da Terra, percebes? Ou seja, eu nunca achei que tivesse qualquer tipo de poder especial. O que aconteceu depois na minha vida foi, quando vim para Lisboa, houve um miúdo com quem eu me dava muito bem e que ele também fazia truques de magia, etc. E que me disse, há uma coisa extraordinária chamada programação neurolinguística. E eu fiquei, programação, que é isso? É incrível, o que é isso? Então, basicamente, é uma área que nasce nos Estados Unidos, nos anos 70, e que analisa a forma como grandes comunicadores comunicam. Ou seja, imagina, eles começaram a estudar grandes terapeutas, grandes vendedores de carros, grandes políticos, grandes professores, e tentaram perceber, ok, o que é que todas estas pessoas têm em comum para serem tão bem-sucedidas naquilo que eles fazem? Como é que eles comunicam? De que forma é que eles comunicam? E como é que eles conseguem influenciar, de forma positiva, as pessoas a fazer o que quer que seja, as escolhas delas. Pronto, ou seja, então, basicamente, a programação neurolinguística dá-te ferramentas que te permitem influenciar e analisar o comportamento humano. Pronto. E aquilo para mim fez imenso sentido. Eu pensei, isto é incrível, se eu de repente começar a usar este tipo de técnicas juntamente com as técnicas de magia, dá para criar aqui uma espécie de forma nova de mentalismo. Porquê é que eu digo nova? Porque imagina, o mentalismo já existe há mais de 100 anos como um ramo dentro do ilusionismo. Só que antigamente o mentalismo era apresentado de uma forma muito mística, do género, vou mover objetos com o poder da mente, e isto começa-se a mexer, e eu digo, isto é mentalismo, ou vou comunicar com os mortos. Pronto. E isso a mim nunca me interessou muito. Achei que era uma forma um bocado estranha de enganar as pessoas e que as pessoas não são estúpidas e percebem. Pronto. Mas o que é que eu pensei? Se calhar com técnicas de influência e de psicologia, eu de repente, em vez de chegar ao pé de ti com um baralho de cartas em que as cartas são todas iguais, digo, escolhe uma carta. Será que foi o as de espadas que estás a pensar? Porquê? Porque as cartas são todas iguais. Claro. Em vez de fazer isso, a minha ideia era, eu não quero ter baralho de cartas, eu quero só chegar ao pé do André e dizer assim, pensa numa carta, ok? E consigo dizer qual é a carta em que estás a pensar. Certo. Isto seria o mais próximo, se uma pessoa conseguisse realmente ler a mente, isto seria o mais próximo possível dessa experiência. Claro. Era chegar ao pé de alguém e dizer, olha, pensa em não sei o quê, estás a pensar nisto. Pronto. E portanto foi isso que me deu este trigger de, ok, é isto que vai acontecer, vou começar a estudar estas técnicas de forma obsessiva até conseguir
influenciar as pessoas. Nessa altura, portanto isto foi no ano 2000, em 2003 surge na televisão britânica um indivíduo chamado Darren Brown, que é um mentalista extraordinário, que está a fazer precisamente isso. Está a usar técnicas de psicologia, de hipnose, de programação neurolinguística. E eu fiquei, ok, isto é incrível. É isto que eu quero. É isto que eu quero. Afinal, não fui a única pessoa a ter esta ideia. Há mais pessoas, e obviamente que há muito mais pessoas para além dele. Pronto, isto para dizer que em todos os meus espetáculos eu falo disto. Eu digo, olha, o que eu estou a fazer, eu estou a usar uma série de técnicas de ilusionismo, de programação neurolinguística, de influência, de psicologia. Eu não tenho poderes especiais. Na verdade, claro que existe uma tendência natural desde criança para ler pessoas, analisar situações, e obviamente que eu acabo por utilizar isso, mas mais de forma inconsciente. Portanto, sim, mas fica tudo a teu favor, não é? Juntando as duas coisas corre sempre bem. Estudaste, como dizias, várias técnicas para chegares ao nível onde estás agora, não é, João? Isto é mais do que ler microexpressões das pessoas, não é? O que é que está muita coisa envolvida? Há muita coisa envolvida. Tanto é que uma das coisas que eu mais faço são eventos de empresa. Pronto. E uma das coisas que eu também faço dentro dos eventos de empresa é dar, não diria formação, porque eu não sou formador, não é? Mas é uma espécie, imagina, de palestra / espetáculo em que eu ensino mesmo alguma das minhas técnicas. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu também quero ser mentalista. Eu também quero ter essa capacidade de ler as pessoas. Eu digo, não, calma. Uma coisa é a capacidade de ler pessoas, outra coisa é ser mentalista. Porque ser mentalista pressupõe que tu és um entertainer. Portanto, o mentalista é um entertainer e é muito importante sublinhar isto. É uma pessoa que cria espetáculos, que cria entretenimento a partir deste tema e destas técnicas, não é? Ou seja, quando as pessoas dizem que querem ser mentalistas, na verdade o que elas querem é aprender estas técnicas. Pronto, e é isso que é para depois estarem no grupo de amigos e dizer, olha, pensa num número. Porque, ou seja, isto para dizer que o mentalismo é muito mais do que essas técnicas. Isso é uma gotinha de água no meio de... Tu tens que ter uma noção de espetáculo, de cenografia, não é? De storytelling. Tens que criar toda uma história que queres contar através de um espetáculo. Pronto. Muito bem. Gostava de falar do teu irmão. Tu dizes que é uma pessoa muito importante, não só a nível pessoal, não é? A nível profissional também. Ele acho que até te ajuda, se calhar, com ideias. Também não é mentalista? É engraçado. Eu estou, e quem vir o vídeo vai ver que eu fiz uma cara tipo. Será que eu disse isto? Como assim? O meu irmão, eu falei muito disso nas entrevistas. Sim, eu tenho uma relação muito próxima com o meu irmão. O meu irmão é muito, muito criativo e sem dúvida nenhuma que. Por acaso é engraçado, porque ainda ontem eu estava a ver uma série com a minha namorada e liga o meu irmão tipo às 11h30 da noite e a minha namorada assim, mas está-te a ligar a esta hora? Agora. Eu entendo, então Luís, e ele. Tive aqui uma ideia. Luís, o teu irmão é Luís de Matos. Luís, exato. Luís Blumel. Ele assim, tive aqui uma ideia muito fixe com realidade virtual. Pronto, e o meu irmão é esta pessoa. Ou seja, que volta e meio do nada liga-me e diz: pá, estive aqui a pensar, olha, e se fizéssemos isto e aquilo? Pronto, ele é uma pessoa mesmo estupidamente criativa e sem dúvida nenhuma que já me deu uma série de inputs. Eu não trabalho com ele profissionalmente, ou seja, nunca desenvolvemos um espetáculo juntos. Não sei até que ponto é que isso iria funcionar. Pronto, eu prefiro manter neste registro. Manter neste registro, sim, porque negócios de família é uma coisa que normalmente não se deve misturar. Mas é engraçado teres mencionado o meu irmão, porque é uma coisa, eu raramente falo sobre ele. E falavas aqui dos espetáculos, tu já fizeste espetáculos também fora do país, já fizeste no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Há alguma diferença entre fazer este tipo de arte que tu fazes, não é? Que é também uma arte muito linguística, de certa forma, para públicos estrangeiros. Quais é que são as diferenças entre fazer cá em Portugal e lá fora? Sem dúvida. De resto, é assim, o meu grande objetivo nestes últimos 2 anos e agora nos próximos anos é, sem dúvida nenhuma, conseguir internacionalizar mais a minha carreira. Já tive a felicidade de atuar, não sei, talvez em 8, 9, 10 países. Pronto, não é grande coisa, mas é assim, é interessante. Respondendo à questão, sim, há uma certa diferença. E é terrível o que eu vou dizer, mas o público português é dos públicos mais difíceis do mundo para este tipo de arte. O público português é mesmo muito complicado. O que, por um lado, é uma grande vantagem, porque depois, cada vez que eu vou fazer isto, imagina, nos Estados Unidos, mais fácil. Estou a jogar, é extraordinário. É um piece of cake, não é? Piece of cake, completamente. Mas porquê? Porque somos mais céticos, mais desafiantes, duvidamos mais. É isso tudo. É isso mesmo. All of the above. Eu não sei se concordas, acho que também é um público que é muito. Espera aí que eu vou te enganar. Espera aí, vais tentar ler-me. Então espera aí que eu já te digo. Em Portugal, o que é que acontece? Eu acabo um espetáculo, okay? E não interessa se foi um espetáculo numa sala pequena, numa sala grande. Ou seja, isto para dizer que mesmo, por acaso é uma coisa que eu nunca perguntei ao Luís de Matos, se também lhe acontece isto.
Porque o que me acontece é, no final de cada espetáculo, há sempre alguém que chega ao pé de mim, sempre um homem. São sempre os homens que, pá, eu não sei se eles se sentem de certa forma intimidados ou desafiados. Sim, Que é uma estupidez, eu não estou ali a Menorizados. desafiar ninguém. Claro. Eu estou a criar entretenimento. A ideia Claro, é tu let it go e enjoy the show, não é? Pronto, não, mas há sempre um homem que chega ao pé de mim no final e diz assim: pá, foi ok, percebi tudo. O único que eu não percebi foi o de Claro, whatever. claro, Estás a claro. ver? Mas há Foi o sempre de- um. Há Há se- sempre e na um. verdade isto acontece sempre. E na Eu verdade penso se calhar nem sempre. percebem, não é? Não, porque e Acham o que, eu, que sim, mas... o que eu digo sempre, então de brincadeira, é pá, acho extraordinário e vamos fazer assim então. No próximo espetáculo, vens tu, vais para o palco, fazes tu o espetáculo todo epá, e chamas-me só nesse número que tu não sabes como é que se faz, mas de resto fazes tu o espetáculo. Que é como quem diz: meu, é um bocadinho falta de respeito Claro. dizer uma coisa desta. E já agora fica aqui a referência, se porventura estiverem a ouvir esta entrevista, se forem um espetáculo meu, epá, não façam isso. Quer dizer, podem fazer, eu já estou habituado, mas fica mal. Tu não vais chegar ao pé Sim, do Rui Veloso e dizer assim: ó Rui, eu sei tocar essas músicas todas, pá, só não sei tocar o Não Há Estrelas no Céu, porque há ali uma parte em que pronto, pá, tu não vais fazer isso. Não, claro, Bem, claro, é isso mesmo. É isso Sim. mesmo. Olha, Bom. João, tu estreaste em 2020 o The True Influencer, não é? O Exatamente. verdadeiro influencer. Sim. É o teu sétimo espetáculo, contou com a participação de várias figuras públicas, Sim. e esgotou também rapidamente no Teatro Vilaré. O que é que este espetáculo trouxe de diferente? Então, esse foi o meu primeiro espetáculo que conjugou mentalismo com alta tecnologia. Pronto. Duas áreas que tu adoras. Duas não é? áreas que eu adoro. E a história é engraçada. Pronto, repara, eu até 2016 tinha criado um total de 6 espetáculos. Todos eles tinham sido bem sucedidos. E eu comecei a sentir que os espetáculos estavam a tornar um pouco repetitivos. E comecei a entrar nesta fase de writer's block, não é? Em que de repente eu já não sabia para onde é que havia de ir a seguir. Na altura o meu manager estava a pressionar-me a dizer: meu, tens que criar coisas novas, é que os teus espetáculos, ok, são diferentes, mas começam a ser muito parecidos. E a verdade é que não há grande volta a dar. Repara, mentalismo resume-se em dois tipos de truque. Eu, das duas uma, ou consigo interpretar a tua linguagem corporal e consigo adivinhar aquilo que estás a pensar, ou melhor ainda, consigo influenciar-te para que tu penses naquilo que eu quero que tu penses. Portanto, e é sempre isto. Portanto, o espetáculo de mentalismo sou eu a chamar pessoas ao palco a dizer: olha, pensa em não sei o quê. Estás a pensar nisto. Ou então, olha, pensa em não sei o quê. Eu sabia que ias pensar nisto porque já tinha isto dentro do envelope. É isto. Estás a ver? Pronto. Que é giro, é interessante, mas depois, do ponto de vista de quem está a criar os espetáculos, que sou eu, não é? A coisa começa-se a tornar um bocadinho fatídica e repetitiva. Pronto. E é aí que entra a alta tecnologia. É aí que entra a alta tecnologia, mas demorou até entrar. Portanto, repara, eu tinha tinha acabado de fazer acho que a última season que fiz de espetáculos tinha sido em 2016, no São Jorge. Eu costumava todos os anos ter um espetáculo em cena. Podia até não ser um espetáculo totalmente novo, mas era... Era qualquer coisa. eu normalmente fazia, em média, eu fazia de 2 em 2 anos, criava um espetáculo novo. Uhum. Pronto. E de repente, entre 2016 e 2020, eu não apresentei nada ao grande público. E estava a entrar em parafuso. O que é que aconteceu? Em 2017, portanto, passado um ano, eu experimentei pela primeira vez, 2017, 2018, acho que foi tipo dezembro de 2017, eu experimentei pela primeira vez realidade virtual. Os óculos. Os óculos de realidade virtual. E fiquei completamente Fascinado. fascinado. Eu ia dizer maluco, mas sim, Não, mas fascinado. também é válido. Sim, fiquei maluco também. Não, eu fiquei completamente fascinado com aquilo. Eu não estava minimamente à espera que aquilo fosse Sim. tão imersivo e tão incrível. E então foi naquele momento que eu disse: ok, é isto. Eu não sei bem como, mas eu tenho que criar qualquer coisa com isto. Eu tenho que conseguir incorporar realidade virtual nos meus espetáculos. Tem de ser por aqui, não é? E foi isso que me deu uma nova motivação e que fez com que de repente o meu cérebro se abrisse e começaram a surgir uma série de novas ideias. Claro, que estupidez, como é que eu nunca pensei nisto? Porque Desbloqueou tudo. eu desde não é? miúdo que adoro tecnologia, estás a ver? Sempre adorei gadgets e computadores e até houve uma altura em que eu pensei em ser programador. Não vos tinha dito isto há bocado. Portanto, era fotógrafo, fisioterapia, Meu também amigo, é programador. tudo. Pronto. E então eu comecei rapidamente, não rapidamente, porque o espetáculo estreou em 2020, mas comecei a pensar em formas de conseguir então desenvolver experiências com tecnologia Sim. no meu espetáculo. Para além de realidade virtual, comecei a incluir também realidade aumentada, porque era um tipo de tecnologia mais acessível, não é? E que também já estava bastante em voga. Na altura tinhas o Pokémon Go, por exemplo, que é uma coisa de realidade aumentada. Pronto. E na altura até contratei uma empresa portuguesa de criação de realidade virtual e aumentada para me criar uma app. Portanto, eu desenvolvi uma app para o meu espetáculo. Portanto, foi uma coisa que demorou o seu tempo. Era suposto ter estreado, portanto, eu escrevi o espetáculo em 2019, era suposto ter estreado
em março de 2020, claro que depois pandemia, Pois, e portanto acabou por ser em setembro de de 2020, com todas as restrições do Covid, Sim, não é? sim, É sim. só lá metade. Pronto. Epá, e foi a prova provada de que de facto era possível criar um espetáculo com este tipo de tecnologias, e foi o início de uma bela jornada que ainda estou a desenvolver, Sim, não sim, é? sim. Então, e como é que isso entra no espetáculo? Ou seja, estamos aqui a falar, tu recorres a realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, gadgets tecnológicos. Exato, ele Como a é ler a que- sinopse, mas É isso, é isso. Como é que eles entram depois nas tuas rotinas, não é? Sim, No teu truque. Ok, eu vou Sem explicar querer assim de revelar, forma... não é? Porque Sim. depois perde. Não, mas posso explicar mais ou menos de forma sucinta. Entretanto, o que é que acontece? O espetáculo evoluiu bastante. Aham. Neste momento Já- eu estou a fazer experiências muitíssimo mais avançadas tecnologicamente, sobretudo Bom. porque através desse espetáculo eu conheci o meu atual business partner e amigo, que é um game developer, que basicamente Uhum. consegue criar o que tu quiseres Pois, em 3D em altíssima qualidade. fantástico. Estás a ver? E então só isso já me permitiu criar coisas extraordinárias a um nível muito superior do que aquilo que eu estava à espera de algum dia poder fazer. Pronto, Que agora estão englobados neste novo nestes novos espetáculo. Sim, espetáculos. é que eu entretanto estive já em Oeiras, em dezembro, já com um novo Sim, espetáculo, sim. experimental, onde já fiz experiências muito mais avançadas e onde já incluí também inteligência artificial, Uhum. que é, ou seja, obviamente que se tu gostas de tecnologia, sabes que todos os meses vais ter Sim. que te informar um- sobre o que é que Então agora o com que a é que upgrade. inteligência artificial. Exatamente. sim. Então, mal surgiu o ChatGPT e começou a ver aquela febre do ChatGPT, eu pensei, espera lá, vamos ter que criar aqui coisas. Então criei logo 3 ou 4 números interessantes com o ChatGPT. Aquilo que eu estou a fazer atualmente, e agora sim respondendo à tua questão, falo muito. Não, Peço não, não, desculpa. não, não. Força, é isso que nós ChatGPT, eu coloco o ChatGPT a ler a mente das pessoas, ok? Sob a premissa Como de assim? tens que ir ao espetáculo. Ahá! Sob a premissa de eu sei que há muita gente assustada com o ChatGPT e com a inteligência artificial no geral. Eu sei que há muita gente que tem medo que a inteligência artificial os possa vir a substituir. Nada temam, eu também tenho esse medo. Não tenho, mas pronto, faz parte do espetáculo. Claro. Eu também tenho esse medo, portanto, hoje vamos colocar isso aqui à prova. Vamos fazer aqui um teste de man versus machine. Eu contra o ChatGPT, ver quem é que consegue ler a vossa mente mais rápido. Pronto. Giro. Esta é a premissa. Chama uma pessoa ao palco, ele pensa em algo e pergunta ao ChatGPT em que é que ele está a pensar. O ChatGPT consegue adivinhar, mas eu depois provo que eu já tinha previsto que isso ia acontecer e Certo. consegui superar o ChatGPT. Boa. Enfim, mas é giro porque depois em cada espetáculo, imagina, já me aconteceu o ChatGPT demorar, sei lá, vou ter que fazer para aí 10 perguntas até conseguir adivinhar aquilo que a pessoa está A a internet pensar. estava lenta. Estava lento. E já me aconteceu também numa conferência que eu fiz no Dubai em novembro do ano passado, que era sobre NFTs e blockchain. Uma vez mais, criei números também com NFTs e com blockchain, porque é tecnologia e é Certo. interessante. Pronto. E nesse espetáculo em particular, a pessoa que foi desafiar o ChatGPT conseguiu fazer com que o ChatGPT acertasse aquilo em 2 perguntas. Uau. Foi inacreditável. Imagina o que é, tu pensas numa coisa, o ChatGPT só te pode fazer perguntas de sim ou não para tentar adivinhar aquilo que é. O ChatGPT fez 2 perguntas e adivinhou o que ele estava a pensar. Uau. É Incrível. assustador. Super rápido. Pronto. Incrível. Então, esse é um deles. Realidade virtual. Eu tenho múltiplas experiências, mas vou-vos falar, se calhar, da experiência que mais me orgulha e que eu levei para a Expo Dubai, para o Pavilhão de Portugal. Foi uma experiência que eu criei Uau. para o Pavilhão de Portugal, para promover a nossa cultura e a nossa tecnologia lá fora. Então, E esta engloba a realidade virtual, é isso? realidade virtual, sim. Boa. Então imagina, a pessoa vem ao palco, coloca uns óculos de realidade virtual e de repente o que é que se apercebe? Ponto número 1. Dentro da realidade virtual tem exatamente o mesmo palco da vida real, Uhum. mas em 3D. E que está mapeado ao milímetro. O que é que isso significa? Significa que, imagina, se de repente eu recriasse exatamente este estúdio onde nós estamos, em realidade virtual, e se vocês colocassem os óculos, vocês iam estar na mesma posição, dentro da realidade virtual, na mesma posição onde estão na vida real, ok? Ou seja, se eu te esticasse Ok. o braço para tocar na mesa, Tu tocavas mesmo na Tocava mesa, mesmo ok? na E se eu mesa. dissesse assim, olha, então agora tenta tocar na pontinha da mesa, aqui neste cantinho. Tu ias tocar no cantinho, na realidade virtual, e na vida real estavas mesmo a tocar no cantinho da mesa. Certo. Meu Deus. Ou seja, o que nós conseguimos Muito fazer é fio. pegar que é aquilo que se chama de digital twin, portanto um gêmeo digital, digamos assim, que é pegar num espaço onde tu estás e reproduzi-lo em realidade virtual ao milímetro, mas literalmente ao milímetro, do género, se eu disser à pessoa, olha, agora vais caminhar até à ponta do palco,
a pessoa vai caminha fisicamente, não é? E dentro da realidade virtual, e vai parar mesmo na ponta do palco e não vai cair porque aquilo está mapeado ao milímetro. Portanto, esta é a primeira coisa, as pessoas ficam logo um bocadinho entusiasmadas, dizendo, uau, isto é incrível, isto é muito giro, como é que... Nem é muito trabalho por trás disto. Muito trabalho, lá está, do Tiago, que é o meu programador que trabalha comigo e faz estas coisas todas. Eu não sou programador. Pronto, ponto número 1 é este. Depois eu digo assim, ok, então agora que estamos neste espaço, vamos transformar isto numa coisa mais interessante, mais futurista. 1, 2, 3, e todas as pessoas batem uma palma, o que é que seja, e a gente transforma aquilo num espaço diferente. Nesse espaço onde ele está, que pode ser o que tu quiseres. Imagina, de repente pode ser, por exemplo, neste espetáculo que eu fiz em Oeiras, a gente transformou aquele palco virtual no Parque dos Poetas de Oeiras. Então, em que de repente estava lá aquela pirâmide que existe mesmo no Parque dos Poetas, com o nome dos poetas, estava lá de uma forma muito realista, as pessoas podiam entrar dentro da pirâmide. É muito giro. Portanto, é quase como se tu teletransportasses a pessoa para outra realidade. Pronto, para outro espaço. Então, nesse espaço, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma mesa com vários objetos pousados, objetos esses relacionados com a cultura portuguesa. Imagina, tínhamos uma t-shirt de Ronaldo, tínhamos um CD de Salvador Sobral. Um pastel de nata tinham? Um pastel de nata tínhamos, estás a ver? Mentalista. Tínhamos um pastel de nata, tínhamos uma compota, tínhamos uma lata de conservas, tínhamos umas chávenas da Delta, enfim. Queríamos ter também uma garrafa de vinho de Porto, que nós queríamos, mas depois não nos deixaram utilizar porque, Dubai, Médio Oriente, se calhar é melhor, álcool não, enfim, pronto, foi uma pena. Pronto, e o que é que acontecia? A pessoa via estes objetos todos e dizia, olha, bem-vindo a Portugal, temos aqui vários objetos tipicamente portugueses, podes escolher o objeto que tu quiseres. Pronto, e aquilo, ou seja, a pessoa consegue interagir, consegue pegar nos objetos, e vamos imaginar que a pessoa pegou na t-shirt do Ronaldo, ok? Pegou na t-shirt do Ronaldo e digo, boa, agora que tens esse objeto, vou-te pedir que caminhes fisicamente naquela direção. E a pessoa começa a andar noutra direção e enquanto ela começa a andar, surge à frente dela uma mesa de pé alto, tipo uma mesa de cocktail, com uma caixa em cima. Eu digo, boa, agora vais colocar o teu objeto dentro da caixa. Neste caso, ele tem a t-shirt, vai colocar a t-shirt dentro da caixa. Tudo isto dentro da realidade virtual. Okay? E tudo isto a ser acompanhado pelo público em tempo real, porque aquilo está ligado a um LED ball, não é? E o público consegue ver o que a pessoa está a ver. Caso contrário, não tinha piada nenhuma. Pois, é isso que eu estava a pensar. Ou todos tinham uns óculos, ou todos tinham, claro. Se calhar era um bocadinho mais complicado. Sim, não, estamos a tratar de uma experiência em que toda a gente vai ter uns óculos, mas isso é para outras notícias. Sim. Pronto, não posso falar disso agora. Pronto. Então, o que é que acontece? Imagina, assim que ele coloca o objeto na caixa, eu retiro-lhe os óculos, ok? E o que é que acontece? À frente dessa pessoa está a mesma mesa, com a mesma caixa, no preciso local onde há segundos atrás estava apenas em realidade virtual. E a pessoa fica muito confusa. É como se de repente aquilo se tivesse materializado. Ou seja, aquela mesa e aquela caixa que estavam em realidade virtual agora materializaram-se e estão mesmo à frente dela no mesmo sítio. E dentro da caixa? E dentro da caixa, diz assim, agora abre lá a caixa na vida real. E a pessoa abre a caixa e lá dentro está o objeto da vida real. Portanto, neste caso, estaria a t-shirt de Ronaldo. E depois a cereja no topo do bolo é, olha, a t-shirt de Ronaldo é tua, podes ficar com ela, é um souvenir do pavilhão de Portugal. Ou seja, cada vez que a pessoa olhar para aquela t-shirt, vai-se lembrar de toda esta experiência. Vai-se lembrar, eu estive num pavilhão de Portugal, e de repente teletransportaram-me para Portugal dentro da realidade virtual, e ainda por cima eu consegui escolher um objeto e trazê-lo da realidade virtual para a vida real. Se isto não é incrível, não sei o que é que será. É muito futurista num Gostava bom muito de sentido. experimentar. João, nós já estamos quase a terminar. Temos aqui 2 perguntinhas para ti. Deixa-me só dizer isto, eu tenho mesmo que dizer isto. Força. Eu há 2 semanas estive em Las Vegas a atuar. Eu fui cuscar o Instagram em modo pesquisa e vi que estiveste em Las Vegas a fazer fazer um incrível espetáculo também. fazer. Foi incrível e foi. Porque é que eu estou a falar disto? Não é só para dizer que estive em Las Vegas. Também é. Não, é porque foi o primeiro espetáculo do mundo onde tivemos um robô a ler a mente de uma pessoa. Eu estabeleci vocês conhecem a Sofia? A Sofia, sim. Esteve no mais conhecido do mundo. Pronto. Eu estabeleci uma parceria com eles. Existem mais robôs para além da Sofia. Pronto. E eu estive a utilizar um desses robôs para ler a mente de uma pessoa em palco. E estou muito entusiasmado com isso, porque acho que pode ser o início de algo muito interessante que se está aqui a construir. Portanto, imagina o que é, tu vais ao palco e de repente não sou eu, é um robô humanoide. É um bocadinho creepy, eu sei, mas ao mesmo tempo é fascinante. Que consegue adivinhar aquilo que estás a pensar. Pronto, foi isso que aconteceu lá. É o futuro. João, gostávamos de terminar com 2 perguntas, mais direcionadas especificamente para aquilo que acontece no momento do espetáculo. Quantas vezes já aconteceu tu falhares uma previsão, alguma situação dessas, não é? Correu mal, saiu ao lado, a pessoa escolheu outra coisa, e como é que lidas com isso? Sim, já aconteceu, claro. Volta e meia acontece.
É bastante raro, porque senão não Boa, seria a minha profissão. Claro. Eu costumo dizer sempre, isto tem uma taxa de 95% de sucesso. Uau, Portanto, muito boa. há aqueles Boa. 5% que de vez em quando falham. Já aconteceu, a melhor forma é lidar com o humor. Eu lembro-me Sim. de uma situação, em 2010, eu tinha o grande final desse meu espetáculo. Para o grande final eu chamava 2 pessoas, Uhum. que não se conheciam de lado nenhum, e pedia-lhes para cada uma delas fazer um desenho. Okay? Elas sentavam-se, uma do lado esquerdo do palco, outra do lado direito, fechavam os olhos, concentravam-se e depois abriam os olhos e desenhavam a primeira coisa que lhes viesse à cabeça. E os desenhos normalmente coincidiam. Uhum. Estás a ver? Até que houve um espetáculo em que uma desenhou um barco e a outra desenhou uma espiral. E eu fiquei, ok, pronto, claramente. Eu acho que fiz uma piada de género, pronto. Isto aqui, o que ela fez foi um remoinho, estava aqui um barco, mas foi sugado pelo Sim. remoinho de água, whatever. Pronto, enfim, Conseguiste safar. fiz uma piada com isso. Pronto, e depois imagina, eu tinha já uma previsão com um barco, porque era suposto as pessoas desenharem as duas um barco. Uhum. Foi meio impressionante, ou seja, foi meio impressionante porque uma das pessoas de facto desenhou um barco, pronto. Mas eu lido sempre com humor com isso, e o que é que eu me apercebi? E todos os mentalistas vão dizer isto, quando tu falhas, o espetáculo torna-se ainda mais impressionante. É uma coisa extraordinária, que é no final as pessoas vêm ter comigo e dizem, para além de dizerem, sei como é que se faz tudo menos aquele do barco, pronto, o que as pessoas dizem é incrível, afinal, eu pensava que isto era tudo truques, mas não, tu falhaste. Portanto, isto é real. É humano. Ou seja, humano. quando tu falhas, tornas a coisa ainda mais realista, de certa forma. Uhum. Então já me aconteceu também, confesso aqui, falhar de propósito. Pequeninas coisas. Não vou falhar o grande final, não é? Mas falhar pequeninas coisas. Porque eu sei que dá ainda mais credibilidade e as pessoas ficam ainda mais uau, isto falha, isto é incrível, como é que é possível? Que bom. É interessante. João, sim. já não temos muito tempo, mas queria ainda perguntar-te o que é que podemos esperar de João Blumel para 2024, se há alguma novidade que possas revelar, sem muitos detalhes, não é? Sim, Porque senão estraga-se aqui a experiência. claro. Não, eu Mas estou... podemos esperar espetáculos? Sim, em princípio vai haver datas novas. Eu estou a planear uma tour de espetáculos. Uhum. E ao mesmo tempo estou a preparar uma série de coisas fora do país também. Pronto. Mas o que se pode esperar é um espetáculo ultra futurista, com coisas que vocês provavelmente nunca viram em lado nenhum, e muito dinâmico e cheio de entretenimento. É isso Tecnologia que se pode esperar. sempre presente, É isso. não Se é? quiserem saber mais, sigam-me no Instagram ou no LinkedIn. É muito fácil. Se vocês escreverem João Blumel, façam como a Filipa, que no fundo descobriu a minha vida toda. Que horror, parece escrevam- uma stalker, mas eu juro que era só para Faz trabalho. parte da profissão, eu percebo. Sim. Escrevam João Blumel na internet, ou se não se lembrarem do Blumel, que é BL, o Mel, escrevam só mentalista português, vocês vão lá parar, é fácil. E se me quiserem contratar também, é ir ao site, tem lá o formulário. Portanto, É é muito fácil. fácil LinkedIn, contactar, ver Instagram. novidades. Muito fácil. Então, YouTube. fácil. então olha, nós gostávamos de te contratar aqui muito rapidamente. Consegues fazer-nos alguma previsão nossa, algum truque assim? Eu sei que isto é muito a frio, não sei Consigo, se... claro que sim, claro que sim. Ai, adoro, claro Em que 10 sim. segundos, claro que sim. Vamos Em 10 fazer Oh meu isso. Deus, Então- agora estou a então sentir o João a olhar Vamos a imenso. isso, agora estou com medo. Queres o quê? Não sei. Estou a brincar, claro que não consigo. Não consegues? Ok. Não, é então impossível. Não, Não, isto não imagina. funciona assim. Não, claro. Assim, em 5 segundos, olha, estás a pensar Mas no olha, número eu 42. mas Exato. eu prevejo que esta conversa vai ser muito querida para os nossos ouvintes. Claro que Vão sim. ouvi-la certamente nas nossas plataformas podcast. Espero bem que sim. Em Uma boa previsão. observador.pt também. E em vídeo no YouTube. E em vídeo no YouTube, claro. Exatamente. E João, foi um gosto termos contigo. Muito obrigada, Igualmente. João. Obrigado Até à por teres próxima. aceitado Muito este convite. sucesso. Obrigada. Muito obrigado, meus caros. Até à próxima.